Olá, tudo bem? Marcela Aquila por aqui com mais uma dica de construção residencial para você. Hoje aconteceram duas coisas comigo, com clientes diferentes, foram situações diferentes, mas que convergiram para a mesma coisa e é sobre isso que eu quero falar para você. Bem pela manhã, eu atendi um cliente e nós estamos já desenvolvendo um projeto de 4 apartamentos. É um predinho, então a parte de baixo nós temos as garagens, são 4 garagens, e daí mais no primeiro andar 2 apartamentos, no segundo andar mais 2 apartamentos. É uma construção é um imóvel para investimento, para aluguel. E na nossa negociação, não na negociação, na análise do projeto, o proprietário ele trouxe vários pontos para a nossa reunião. E eu achei bastante interessante. Então ali a gente conversou sobre quantidades e posicionamentos de ar-condicionado, quantidades de piso na garagem, aonde seriam esses pisos e qual, onde a gente colocaria esses pisos e como eles seriam feitos, por exemplo. Nós não vamos colocar revestimento cerâmico, a gente vai fazer um concreto desempenado, mais ou menos parecido com um piso de um posto de combustíveis. Terão áreas onde não vai ter piso, que é para infiltração da água, então nós estávamos estudando se nós iríamos colocar apenas brita, ou colocar grama, ou um revestimento chamado concregrama. Na parte da escada de acesso para os apartamentos, como seriam os acabamentos, quantidade, aonde seriam instaladas as cercas elétricas, enfim, a gente foi tratando de vários pontos, esses pontos obviamente são detalhados em projeto, para que fique muito claro tudo aquilo que vai ser feito. Só que eu só estou te dizendo que tudo vai ser claro para o que vai ser feito depois de ele ter falado uma coisa para mim. Na verdade, estava o pai e o filho ali na nossa conversa e ele estava explicando para o filho justamente essas coisas. Mostrando, ó, nós precisamos definir muito bem essas coisas e por um único motivo. Quando nós formos contratar a mão de obra para estar executando esses serviços, é, nós precisamos ser muito claros, tanto com os pedreiros, quanto os eletricistas, encanadores, metalúrgicos. A gente não pode deixar dúvidas sobre os serviços que eles irão nos prestar, sobre os serviços que eles vão executar para a gente na nossa construção. Aí ele contou uma situação que ele viveu aí no passado, quando ele foi mais ou menos pressionado por um pedreiro. Ele não tinha acertado muito bem a quantidade de serviços que seriam feitas, que seriam executados numa obra que ele estava fazendo, e chegou em determinado momento e que precisou fazer mais algumas coisas. E o pedreiro começou a explorar ele, começou a cobrar muito caro sobre um serviço que não precisaria ser cobrado tanto, ou não teria valor suficiente para cobrar tanto. Aí ele até pensou por um momento em contratar uma outra mão de obra, um outro pedreiro. E daí quando o pedreiro que estava na casa dele, ficou na construção dele, ficou sabendo disso, já começou a colocar alguns pontos contra, obviamente, né? Ele estaria entrando um outro profissional na construção. Ele já começou a dizer, se acontecer isso não vai ser culpa minha, se acontecer aquilo eu não vou vir aqui consertar, porque está entrando uma outra mão de obra. E semelhante a isso, bem no final da tarde eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp de um cliente nosso. Nós já estamos com a construção bem avançada e da mesma forma, o cliente não acertou todos os detalhes construtivos com a mão de obra que ele contratou, com o pedreiro, com o mestre de obras dele. E nesse momento ele precisa executar algumas calçadas a mais ali na frente da casa dele, na rua, algumas calçadas ao redor da casa que aumentou, não tinha sido bem conversado. Na parte da frente da casa, os muros de divisa, a grade da frente da casa com o portão de pedestres, o portão veicular. Então não foi muito bem acertado isso no início. E agora o pedreiro dele está querendo cobrar um valor um pouco alto, quase que num momento ali de exploração. Não vem ao caso se pro lado do pedreiro ele calculou errado a mão de obra dele durante a construção e estava levando prejuízo, e agora ele encontrou uma oportunidade de recuperar o prejuízo que ele levou. Né? Não vamos entrar nesse mérito. A situação é a seguinte: uma vez que você não
conversa muito bem, não deixa muito bem claro quais são os serviços a serem executados, você possivelmente passará por uma situação semelhante a essas que eu te falei, onde a tua mão de obra, não é todo mundo, pelo amor de Deus, eu estou dando um exemplo daquilo que aconteceu, tá? Existem muitos pedreiros, muitos eletricistas, os profissionais da área da construção civil, existe muita gente honesta, muita gente boa no mercado, tá? Eu estou te falando de uma situação. Então, se você não acerta muito bem os seus serviços, possivelmente você encontrará pessoas que irão te explorar. E essa exploração se dá pelo fato de eles terem a certeza que eles mesmos serão os contratados. Porque dificilmente você vai querer que uma outra pessoa entre na sua construção. Tá? Deixa eu dar um exemplo básico aqui. Supondo que você precise fazer alguns serviços aleatórios ali no final da sua construção, e isso em valor de mercado custe R$ 1.000, por exemplo. Porém, teu pedreiro está te cobrando R$ 3.000. Para evitar briga, já está no final da tua obra, enfim, você acaba pagando esse serviço. Sendo que, na realidade, você não poderia pagar mais do que R$ 1.000, por exemplo. Então, isso eu entendo como um ato de exploração da sua mão de obra. Tá? Então, a dica que eu tenho para te dar hoje é exatamente aquilo que aquele pai, que o meu cliente, estava ensinando para o filho dele. Então, sempre quando você for contratar alguém para a sua construção, seja o serviço que for, tá? Seja o profissional que for, tenha muito bem planejado, muito bem pensado aquilo que você vai passar para ele, para que não haja desentendimento. Você precisa ser muito claro quando você vai passar os serviços. Aí ele vai te passar um orçamento e o serviço será executado. Se porventura vier a ter um aumento, um acréscimo, aí é outra coisa. Mas você precisa estar muito bem com os serviços detalhados na sua cabeça para que você não tenha surpresas e não seja aí talvez explorado pela mão de obra. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje. E se porventura você gostou desse conteúdo, se porventura você achou que ele foi relevante, compartilhe com seus amigos, compartilhe com alguém que você sabe que está no processo da construção, dá esse toque aí para o seu amigo, para o seu vizinho, para ele conversar muito bem com as suas equipes, com os seus funcionários quando eles forem fechar algum serviço, tá bom? Esse vídeo faz parte da série de 500 vídeos, são 500 vídeos, todos os dias eu tenho postado um vídeo novo, são 500 vídeos consecutivos, tá bom? Essa série vai se encerrar lá no dia 12 de setembro de 2018, então se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma indicação, alguma sugestão para me dar, aproveita agora e deixa aqui nos comentários e eu serei muito grato e farei o possível para te responder, certo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.